Falando do professor Benjamin Gilbert, é um prazer, uma honra, porque Ben Gilbert foi um dos baluartes da química carioca, por que não dizer fluminense, e até mesmo brasileira. Ben Gilbert surge, pelo que a história me é dada a conhecer, surge por volta do movimento que havia programado e patrocinado pela Academia Americana de Ciências e a Academia Brasileira de Ciências, no intuito de identificar jovens valores promissores que pudessem contribuir para o desenvolvimento científico da química no Brasil. Esse acordo internacional que estava sendo feito com a Academia de Ciências norte-americana envolvia órgãos que eram, digamos assim, os embriões do CNPq, que ainda não havia sido fundamentalmente criado, e nesse ambiente de indução à formação da química com uma cara mais brasileira, o Benjamin Gilbert foi identificado como um dos candidatos que poderia vir para contribuir no desenvolvimento da química brasileira do lado americano. Essa mesma experiência havia sido feita pelo Estado de São Paulo, através de contatos com a Fundação Humboldt e químicos europeus, fundamentalmente químicos alemães. E muitos dos nomes importantes da química brasileira se originaram na Alemanha e contribuíram para a formação de gerações importantes de químicos hoje, ainda hoje atuantes, e alguns mesmo com 2 ou 3 gerações de profissionais formados por eles. O Rio de Janeiro optou por essa vinda do norte e dessas 2 escolas, digamos assim, houve a miscigenação do que possa ser a química brasileira no eixo, basicamente no eixo Rio-São Paulo. Muitos dos químicos daqui e de São Paulo também enveredaram pelos caminhos que levavam a Minas Gerais, as alterosas, e contribuíram para que seu ambiente de formação pudesse ser interiorizado. Mas Ben Gilbert vem, originalmente ele se formou num doutorado na Inglaterra, trabalhou com um ótimo químico de produtos naturais, inglês, que hoje é considerado um dos mais importantes químicos ingleses capazes de elucidar estruturas, e chega no Brasil, chega nos Estados Unidos, para um laboratório na Califórnia, onde faz o pós-doc, o segundo pós-doc, vindo do Canadá. E ele vem de Vancouver, onde trabalhou com o professor Morris Kupchan na química de alcaloides, e se dedica, nessa época que foi contactado para vir ao Brasil, a um pós-doc no laboratório de Carl Djerassi. Djerassi é um químico norte-americano de qualidades excepcionais, é um dos pais da pílula contraceptiva, junto com Pincus e Marker, e Djerassi tinha uma vocação para a ciência da moda, a ciência química do momento. E com ele estudaram eminentes pesquisadores, e Gilbert, nessa época, por frequentar o seu laboratório, foi identificado nesse projeto do National Science Foundation como sendo apto a vir contribuir para a emergência da química brasileira. Com Gilbert vieram muitos outros, mas, basicamente, pelo que Ben Gilbert comentava, ele se apaixonou pela terra brasileira, o que não é difícil, vindo de um clima mais inóspito e distinto dos climas tropicais que existem por aqui, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, que à época já era maravilhosa. E essa maravilhosa terra, de certa maneira, contagiou-o. E ele identifica-se com a cidade e imediatamente começa
a se vincular a grupos de pesquisa no Rio de Janeiro. O início dessa carreira brasileira de Ben Gilbert passa por se associar a um grupo importante à época, que trabalhava no Instituto de Química Agrícola. O Instituto de Química Agrícola se situava num anexo do Jardim Botânico. E trabalhar ali para Ben Gilbert foi algo exuberante, porque era a maravilha que sempre foi e é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e o fazer aquilo que gostava e sabia, junto com químicos brasileiros que minha memória permite lembrar, eminentes, como o Mário Taveira, na Magalhães, e o Walter Morse. Desse convívio muito profícuo surge uma oportunidade por uma desagregação do Instituto de Química Agrícola por decisões políticas superiores. O Instituto, então, foi um pouco desmantelado quanto o seu setor de Química, e Walter traz Ben Gilbert para a Universidade Federal, na época, a Universidade do Brasil, motivado por um convite do professor Paulo Lacaze, que, contactando os professores catedráticos de então da Faculdade de Farmácia, tiveram a ideia muito adequada à época e muito inovadora de construir o Centro de Pesquisa de Produtos Naturais. Para isso foi estratégica a aliança do professor Paulo Lacaze, Walter Morse, com o professor, entre outros, Jaime Pessegueiro Gomes da Cruz, que era o professor catedrático de farmacognosia. E a farmacognosia de então, junto com colegas da disciplina ou da cadeira de gnosia de então, que era o professor Renato Siqueira Jacu, acatou a sugestão do Lacaze e disponibilizou um laboratório pequeno que, por coincidência, tinha na placa de entrada o nome de Química Biológica. Esse laboratório era uma área que ainda estava um pouco ociosa na Faculdade de Farmácia, ficava no segundo andar de um prédio que não mais hoje existe, na Praia Vermelha, e deu lugar a um estacionamento, preços da civilização do automóvel, que precisa de espaço para evoluir, e em nome dessa civilização automotiva, o prédio foi demolido e foi nesse prédio que fica e ficava atrás do que era então o Instituto de Microbiologia, que hoje é a decania do Centro de Ciências Jurídicas, coisas desse tipo. O Paulo Lacaze tinha esse laboratório de nome Química Biológica ocioso e foi então ofertado para que Walter e Ben Gilbert ocupassem, com essa ideia de criar o que veio a ser chamado de Centro de Pesquisa de Produtos Naturais. Iniciaram contactos com pessoas de fora, alguns estudantes vieram de fora do Rio de Janeiro, os pioneiros do CPPN vieram de fora do Rio de Janeiro, e Ben Gilbert com Walter já quase que de estaturas idênticas em termos de vínculo institucional, convidaram outros professores, e foi dessa dupla a responsabilidade de identificar outros químicos eminentes que vieram ao Brasil com suas famílias ou acabaram compondo famílias no Brasil, para dar uma contribuição agora mais focada na história do que foi o Centro de Pesquisa de Produtos Naturais. Assim vieram, numa ordem que o tempo já não me permite lembrar com muita firmeza, vieram o Keith Brown, um outro americano, que também era especialista em métodos analíticos, vieram em seguida o Paul Baker, um inglês, que veio de um pós-doc nos Estados Unidos também, depois, mais recentemente, o Drew Benson, e assim foram construídas no bom sentido do termo, a colonização
por esses pesquisadores estrangeiros da química brasileira.